Boa noite, galera do Radier, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Sal, professor de Biologia, e estamos aqui, né, já que nós estamos num momento agora difícil no nosso país, que é a questão do coronavírus, da Covid-19, então nós temos que nos adaptar, né? A situação agora pede isso. Então espero que todos vocês estejam em casa. Boa noite, Rian, seja bem-vindo aqui a mais a nossa aula de Biologia. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo, assim, quem tiver a oportunidade de ficar em casa, que fique em casa. Mas, como eu falei, a gente trabalha muito com a parte de evolução, que é a parte de adaptação, né? Então, já que não temos a aula física, vamos então improvisar com uma aula online, uma aula diferenciada. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês porque eu não domino essa área, eu sou um professor de quadro e giz, então eu preciso ter um quadro, preciso ter algo para poder manusear na minha frente, então eu tenho muita dificuldade ainda de trabalhar com essa parte de tecnologias. Então, eu passei praticamente a semana inteira tentando aprender aplicativos de streaming, acabei não conseguindo, mas eu fiz uma gambiarra com a minha televisão aqui, já dá para poder ter uma ideia bacana de fazer um trabalho bacana aqui. Sobre as aulas de biologia, então, nós temos uma única aula, e nessa única aula eu abordei com vocês o tema de evolução, comecei com vocês a evolução. Prosseguindo aquela aula, eu deveria falar com vocês sobre a parte da neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução, que exige um conhecimento um pouco mais aprofundado. Então eu julguei que essa parte seria muito mais adequada numa aula presencial física. Então eu resolvi pular essa parte e hoje eu vou começar com um conteúdo que é um conteúdo mais atual possível. Vamos começar a trabalhar com os tipos de seres vivos e vamos começar com aqueles que na verdade não são vivos, são chamados vírus. Semana retrasada, se eu não me engano, eu pedi para a Jane enviar para vocês uma reportagem da revista Super Interessante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler essa reportagem. Eu julguei uma reportagem maravilhosa, ampla em vários aspectos, seja no ponto de vista evolutivo, no ponto de vista da virologia, que aborda a evolução dos vírus, até chegar no caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o atual coronavírus, e o porquê dele estar causando tanto problema no mundo. Foi um vírus que literalmente parou o mundo. O mundo está parado nesse momento por causa de um vírus que é uma entidade biológica extremamente pequena. Então, eu vou trabalhar basicamente em cima daquela reportagem, abordando um pouco do ponto de vista evolutivo sempre que possível. Então, vou falar com vocês agora. Se alguém tiver algum tipo de dúvida acerca daquela reportagem, quiser que eu fale bastante com vocês aqui, eu vou esmiuçar ela, trabalhar com vocês. Quem quiser acompanhar pela apostila, por essa apostila aqui, eu estou na apostila R3, na página 2 e 3, que é a parte que trabalha com o vírus mesmo, com o estudo dos vírus. Eu pergunto para vocês chegaram a ler aquela reportagem da Super Interessante? Algum de vocês conseguiu ler? Pois bem, então, nessa minha aula de hoje, vai ser meio complexo, mas ocasionalmente eu vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha na televisão. Primeiramente que eu tenho alguns contatos meus, caso alguém queira alguma informação a mais, eu tenho aqui meu Instagram, a minha conta no YouTube, tem no Twitter também. Lá eu posto muitas coisas relacionadas à ciência, tecnologia, biologia. Quem quiser seguir, fique à vontade também. Porque lá eu geralmente posto coisas relacionadas à parte de biologia, à parte de educação também. Deixa eu um barulhinho. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês o tema mais atual possível. Vamos discutir o tema mais atual possível, que é o tema justamente dos vírus. Primeiramente, a gente tem que ter entender o que é o tal do vírus. Quando a gente fala em vírus, todo mundo pensa que é um ser microscópico muito pequeno e tal, mas vírus tem um pequeno problema. Primeiramente, a grande maioria dos cientistas, dos biólogos, não considera os vírus como seres vivos. Por quê? Vocês tiveram uma aula hoje mesmo com a professora Jane sobre as características básicas dos seres vivos. Todo ser vivo tem uma composição química complexa, tem que ter
ele tem o metabolismo, ele tem a capacidade reprodutiva, ele sofre evolução. Dentre todas as características dos seres vivos, a mais importante, aquela mais básica de um ser vivo, é a sua organização celular. Todo ser vivo, obrigatoriamente, tem que ter uma organização celular. Os vírus não possuem célula, eles não são formados por célula. Embora eles sejam capazes de evoluir. Sim, Rian, alguma coisa? Alguma dúvida? Não, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou, na verdade, depois eu leio a dúvida do Rian direitinho e falo com vocês aqui a respeito disso. Então, no caso dos vírus, eles não possuem a organização celular. Então, como que é a estrutura de um vírus? Em relação a tamanho, eles são extremamente pequenos. Tão pequenos que nem microscopia normal, convencional, que é a microscopia óptica, de luz, é capaz de visualizar eles. Por quê? Na microscopia de luz, o princípio de funcionamento do microscópio é o mesmo princípio de funcionamento do olho humano. Nós só enxergamos graças à luz. Basicamente, a luz ela tem um comprimento de onda que varia de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Para quem não está habituado com esse termo nanômetro, é basicamente 1 milímetro dividido por 1 bilhão. Desculpa, dividido por 1 milhão. Então, 1 nanômetro seria 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então, a luz tem um comprimento de onda que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Cada comprimento de onda tem uma cor diferenciada. Então, para eu poder visualizar um objeto com meus olhos ou com o microscópio óptico, esse objeto tem que ser maior do que 400 nanômetros, que é o tamanho menor que o comprimento de onda da luz pode chegar. Os vírus são menores do que isso. Tem, em média, mais ou menos 100 nanômetros. Então, não é visível o vírus através da microscopia óptica normal. Então, Juan, na verdade, a grande maioria dos cientistas não consideram eles seres vivos. Eles são agrupados como uma categoria conhecida como entidade biológica. Então, eles não são considerados seres vivos pela grande maioria dos seres vivos. Embora eles possuam algumas características, como a presença de material genético e também a capacidade de evolução. Então, eles são extremamente pequenos e a estrutura deles é muito simples. Eles não são formados por células, mas eles são formados por duas partes básicas. Eles possuem um material genético, que pode ser do tipo DNA ou do tipo RNA, e ao mesmo tempo eles também possuem uma carapaça proteica, que é chamada de capsídeo. A função desse capsídeo é basicamente proteger o material genético, que é o que nós temos de mais importante. Como os vírus não têm mais nada além disso, então eles são totalmente dependentes das células. Por isso eles são identificados como entidades biológicas, porque não são seres vivos, parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles só vão existir como vírus se eles estiverem parasitando o interior de uma célula. Se eles estiverem fora da célula, eles se comportam como minerais, inclusive cristalizam. Os vírus são capazes de se cristalizar em meio ambiente. Então, eles só se comportam como seres vivos apenas quando estão infectando uma célula. Daí vem a questão de você não considerar os vírus seres vivos por causa disso. Então, são seres extremamente pequenos. Todo vírus obrigatoriamente vai ter material genético e vai ter o capsídeo que vai proteger esse material genético. Só que alguns vírus mais adaptados ao processo infeccioso, eles possuem também uma terceira parte, que é chamada de envelope. O envelope é nada mais nada menos que um pedacinho de membrana plasmática que envolve o capsídeo e ajuda na hora do processo de infecção, na hora de infectar a célula. Geralmente os vírus mais infecciosos são aqueles que possuem um envelope, chamados vírus envelopados. Uma característica muito, muito importante sobre os vírus é o seguinte: eles são altamente específicos no tipo de célula que eles vão infectar. Como assim? Vamos pensar um exemplo mais atual, o SARS-CoV-2, que é o tipo de coronavírus que causa a Covid-19. Esse vírus ele só infecta as células do trato respiratório. Então, a pessoa, ao adquirir, ele vai causar vários sintomas respiratórios na pessoa. Pode ser que haja sintomas em outras partes do corpo. É normal aparecer, por exemplo, manchas na pele ou até mesmo diarreia. Mas são, na verdade, efeitos da infecção. A infecção ela ocorre nas vias respiratórias. Por quê? O vírus ele é específico para células do trato respiratório.
O vírus HIV, que é o causador da AIDS, ele só infecta um tipo de célula branca do nosso sangue chamada linfócito CD4, que é uma célula muito importante no nosso sistema imunológico, porque ela é a principal responsável pela produção dos anticorpos. Vou falar um pouco mais sobre anticorpos daqui a pouco, isso é um tema que cai demais em provas, né, nem em vestibulares em geral. Então depois eu volto nesse ponto dos anticorpos. Então o vírus HIV infecta o linfócito CD4, isso gera um problemão para a pessoa que tem o vírus HIV, que ela desenvolve uma doença que é chamada de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então os vírus eles têm essas características. Atualmente, na classificação dos vírus, existem 7 tipos de vírus. 7. Essa classificação está de acordo com o tipo de material genético que eles possuem. Antes de falar desses 7 tipos de vírus, eu gostaria de dar um adendo agora, voltar lá na parte de biologia molecular, vou invadir um pouco o conteúdo da Jane agora, para falar algo muito importante que é chamado dogma central na biologia molecular. O que é o tal do dogma central que eu estou falando? Nós, seres vivos, nós temos o nosso material genético na forma de DNA fita dupla. Então, lá dentro das células de vocês, no núcleo das células, existe uma molécula gigante, enorme, chamada DNA, que tem a função básica de armazenar informação genética. Lá vai estar informação para todos os genes do seu corpo. Cada gene determina uma característica. Então, se você tem pele branca, se tem pele morena, se você tem cabelo ruivo, cabelo loiro, se tem olhos claros, tudo isso está presente em genes no seu DNA. Então, é chamado de informação genética. O DNA é a nossa molécula mais importante, é a mais preciosa que nós temos. E é muito frágil, muito sensível. Qualquer mínima alteração no DNA pode gerar um processo conhecido como mutação, que, na grande maioria das vezes, gera uma proteína defeituosa e causa ou a morte do indivíduo ou uma doença deletéria. A pessoa pode ter alguma doença genética relacionada à mutação do DNA. Então, o DNA, por ele ser extremamente importante, muito frágil, ele fica sempre armazenado no núcleo, que é um cofre de segurança para proteger o DNA. Basicamente, essa é a função do núcleo. Só que temos um problema. O DNA fica no núcleo. Porém, as proteínas que são produzidas por ele são produzidas lá no citoplasma em uma estrutura conhecida como ribossomo. Então, a informação genética que está no núcleo, ela tem que sair do núcleo e ir para o ribossomo, onde ele vai ser traduzido em uma proteína que vai expressar a característica do gene que foi transcrito. Então, existe um dogma central. A informação está no núcleo na forma de DNA. Para não ter que tirar o DNA do núcleo toda vez que a célula vai fazer a transcrição, é produzido um outro tipo de ácido nucleico chamado RNA, que é pequeno, é menor, é um rascunho, um pequeno rascunho do DNA que sai do núcleo, vai até os ribossomos e lá ele vai ser lido para a produção de proteínas que vão determinar as características das pessoas. São 2 processos, transcrição de DNA para RNA e depois tradução de RNA para proteína. Por que eu falei sobre isso agora? Porque os vírus, os tipos diferentes de vírus, estão relacionados justamente a isso, a como que ocorre esse processo de transcrição e tradução entre eles. Basicamente, são 7 tipos de vírus. O primeiro tipo, que é o mais clássico, mais comum, é chamado de... são os vírus que possuem DNA fita dupla. Só dar uma pausa aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá? Eu nem perguntei isso aí, estão acompanhando direitinho a aula. Porque ninguém está escrevendo, eu estou achando que estão acompanhando de boa. Então, se tiver alguma dúvida, podem parar, porque eu dou uma pausa aqui, muito rápido. Então, continuando aqui. Existem vírus que são de DNA fita dupla, ou seja, a molécula de DNA ela é longa, são 2 fitas antiparalelas que permitem que os genes fiquem localizados nela. Dos vírus de DNA fita dupla, o mais conhecido é o bacteriófago. O próprio nome já diz o que ele faz. Bacteriófago é um vírus que infecta bactérias. Aqui eu coloquei uma imagem de um bacteriófago feita por microscopia de transmissão. Vocês conseguem ver mais ou menos aqui a imagem? Dá para ver direitinho? Esse troço aqui que parece uma aranha, parece aí aquele vilão das tartarugas ninjas, bem estranho aqui, é um vírus, é um dos menores vírus possíveis, e essa imagem linda aqui é uma imagem feita por microscopia eletrônica.
O que é microscopia eletrônica? É um tipo de microscópio que ele não usa a luz como fonte de formação de imagem, ele usa os feixes de elétrons. Lembra que eu falei que a luz tem um tamanho mínimo de 400 nanômetros e os vírus são menores do que isso? Então, os feixes de elétrons têm um tamanho na ordem de 4 nanômetros. Então, eles são muito menores, que permitem formar imagens muito menores. Só que temos um pequeno problema na microscopia eletrônica. Como as cores são determinadas pela luz, e no microscópio eletrônico não se usa cores, então as imagens são todas em escala de cinza. Não existe imagem colorida em microscopia de transmissão, microscopia eletrônica. O Rian perguntou aqui, minha dúvida só é relacionar ao formato dos vírus. Os formatos são os mais variados possíveis. Tem vírus de todos os formatos possíveis, tamanhos variados. Esse vírus aqui, olha, como é que ele é complexo, parece uma aranha, parece um bicho estranho, um ser estranho, e é um vírus diferente. Então, essa imagem... Depois, Natália, faz o seguinte, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês no grupo, vocês vão ter mais uma noção. Eu coloquei só as imagens por alto, assim, mas a imagem é meio borrada mesmo. Não é porque a câmera está muito ruim também, não. A imagem é bem borrada mesmo. Então, o bacteriófago ele é um tipo de vírus de DNA fita dupla. Ele possui duas fitas enroladas naquela hélice espiral que nós conhecemos, e algum DNA parecido com o nosso, por exemplo. O bacteriófago é um vírus que nós, seres humanos, por ele infectar apenas bactérias, então ele não causa problemas diretamente para o ser humano. Ele pode, inclusive, infectar bactérias que são importantes para nós, mas diretamente o ser humano eles não causam problemas. Esse é o primeiro tipo, que são os vírus de DNA fita dupla. E existe também aquele chamado vírus de DNA fita simples, que é basicamente um DNA com uma única fita, que possui genes dessa fita, que são transcritos em RNA. Quando ele invade a célula, ele vai usar a maquinaria celular que vai transcrever esse DNA dele, fita simples, em um RNA que vai ter as informações do vírus. Dentre os vários vírus de DNA fita simples que existem, o mais comum é o vírus chamado vírus simplex, que ele causa uma doença conhecida como herpes. É um dos vírus mais comuns na espécie humana. Cerca de 70% das pessoas têm herpes, que quando se manifesta são aquelas pequenas feridinhas que aparecem na boca, mas são muito comuns, transmitido pelo beijo, pela saliva. Então, como as pessoas beijam o tempo todo, tá? Então é muito comum mesmo o vírus da herpes. Ele não é um vírus muito perigoso, ele causa um desconforto, pode causar, em casos de agravamento, principalmente se a pessoa tiver alguma comorbidade, como, por exemplo, ela for soropositiva ou diabética, pode ter algum tipo de agravamento, mas normalmente em pessoas saudáveis ele não causa nenhum problema. Tem um terceiro tipo de vírus que é chamado de vírus de RNA fita dupla. O material genético dele não é o DNA, é o RNA, e não é um RNA simples, é um RNA com duas fitas, que ele é dobrado igual ao DNA. Dentro desse exemplo, nós temos o rotavírus, que é um tipo de vírus que causa infecções urinárias, infecções intestinais. Então, aquelas viroses intestinais normalmente são causadas por rotavírus, que é um tipo de vírus de RNA fita dupla. Agora vem a parte um pouquinho mais complexa. Já vimos 3 já. O quarto e o quinto são 2 tipos de vírus que têm RNA fita simples. Só que nós temos 2 tipos de RNA fita simples. Temos o RNA fita simples positivo e temos o RNA fita simples negativo. Qual é a diferença entre eles? Lembra que eu falei lá no dogma central da biologia molecular? Eu tenho lá o DNA, ele contém a informação. Desse DNA é transcrito um RNA, esse RNA vai lá para o ribossomo, onde é feita a leitura dele. O que acontece? Nos vírus que possuem RNA fita simples positiva, eles têm o RNA, só que esse RNA que eles têm não contém a informação para produzir a proteína. Eles precisam formar um outro RNA, que é uma fita negativa. Lembra lá de aquelas imagens que a gente tira foto nas câmeras antigas? Eu tinha um filme, colocava na câmera, tirava a foto. Para revelar a imagem, eu tinha que pegar o negativo da foto. Então, eu tenho aqui a câmera, que seria a fita positiva, tiro a negativa e da negativa eu faço a foto. Aqui no vírus RNA fita simples positiva é a mesma coisa. Eu tenho uma fita de RNA, só que ela não contém informação. Eu transcrevo uma outra fita de RNA negativa e essa fita de RNA vai ser traduzida em proteínas. Um exemplo
famoso de vírus de RNA fita simples positiva é o coronavírus atual, que é o SARS-CoV-2, que é justamente o vírus que está causando um grande pânico no mundo atualmente. Ele é um vírus de RNA fita simples positiva. Existe um outro grupo, que são o grupo da raiva, da gripe, da influenza, do ebola, que são os vírus de RNA fita negativa. Ou seja, eles já estão prontos já. Acabou de entrar na célula, já está prontinho, já pode ser lido. Ele não precisa transcrever uma nova molécula de RNA. Ele tem o RNA ele é fita simples e ele já é pronto, já é negativado já. Então é um vírus que infecta muito rápido, muito fácil. Geralmente os vírus que têm material genético RNA fita simples negativa, eles são muito mais infecciosos que os demais. Porque já está pronto, já não precisa transcrever nada. Tá? Ok. Esse é o quinto tipo. Sexto e sétimo, esses dois últimos, são muito importantes do ponto de vista do Enem. Então, agora, foco nessa parte agora. Só voltando aqui nas imagens, deixa eu mostrar para vocês aqui antes. Aqui, essa imagem, acho que vocês não vão estar conseguindo ver com uma boa qualidade, infelizmente. Eu prometo que na minha próxima live eu vou aprender a streamar direitinho. Aqui tem uma outra foto de microscopia eletrônica de transmissão, aonde eu tenho um vírus chamado HIV. O vírus HIV é um vírus muito conhecido, porque na década de 70, surgiu um tipo de vírus que ninguém conhecia e que ele devastou vários países, levou várias pessoas à morte, era uma sentença de morte, que era o vírus HIV, que causava uma doença conhecida como AIDS. O vírus HIV, ele é um vírus que entra na classe chamados retrovírus de RNA. Então, o HIV ele possui um RNA viral, então ele é de RNA, só que ao contrário do RNA fita simples positiva e do RNA fita simples negativa, o HIV ele faz algo muito mais sofisticado quando ele infecta uma célula. O HIV ele entra na célula, ele tem aquela, lembra que eu falei que tinha uma capinha de gordura que envolve a célula, uma membrana que envolve a célula? Ele usa essa membrana para poder se reconhecer os linfócitos CD4, infecta a célula com o seu RNA viral e ele possui duas proteínas muito importantes que fazem com que ele seja um vírus tão difícil de tratar e que não tenha cura atualmente. Essas duas proteínas são chamadas de integrase e a outra proteína é chamada de transcriptase reversa. Olha que nome feio, nome chato, mas quando você entende o nome direitinho, você consegue entender qual é a função dele. Transcriptase reversa. A palavra reversa indica contrário. Transcriptase vem de transcrição. Lembra que eu falei no dogma da biologia, dogma central em biologia? DNA transcreve RNA, traduz proteína. Então a transcrição é do DNA para o RNA. A transcriptase reversa permite a transcrição reversa, ou seja, do RNA é produzida uma molécula de DNA. Então, o vírus HIV, por possuir essas duas proteínas, quando ele infecta a célula, o RNA viral dele sai no citoplasma, é um RNA, sai no citoplasma, a transcriptase começa a atuar, transforma esse RNA viral em DNA viral, então o RNA é convertido a DNA, esse DNA viral ele não é destruído e não é lido, ele vai lá para dentro do núcleo da célula e aquela outra proteína chamada integrase vai colar ele no DNA da célula. Então ele é integrado ao DNA da célula. Este é o grande problema do vírus HIV. Por quê? O seu material genético ele é incorporado ao material genético da célula. Então você não consegue tirar ele de lá. Hoje o que nós temos o quê? São medicamentos que controlam a carga viral do indivíduo, ou seja, a quantidade de cópias virais que vai ter no sangue da pessoa. Uma pessoa que é soropositiva, portadora do vírus HIV, que faz o uso devido dos antirretrovirais, que são os medicamentos que combatem o vírus HIV, basicamente ela não vai ter as cópias virais no sangue, porém dentro lá das células, principalmente células hepáticas lá no fígado, o DNA viral vai estar incorporado às suas células, ao seu DNA. Então, infelizmente, não tem como curar HIV nesse aspecto. Então, o HIV ele é um retrovírus de RNA. Eu tenho um RNA,
A transcriptase reversa transforma esse RNA em DNA, esse DNA é incorporado ao DNA da célula e fica lá durante muito tempo. Existem dois ciclos básicos para um vírus. Tem um ciclo chamado lítico e um ciclo lisogênico. Esses nomezinhos que eu estou falando agora, eles estão todos na apostila, tá, pessoal? Então, a pergunta do Juan, não tem como nossos anticorpos combater esses vírus? Juan, no caso do vírus HIV, o problema é qual? A célula que o vírus afeta é justamente aquela que produz o anticorpo. Então, a pessoa que desenvolve AIDS, basicamente ela vai ter dois dados. Um é a quantidade de vírus no sangue, outro é a quantidade de linfócitos, que é a célula que vai produzir o anticorpo. Quando aumenta a taxa de vírus no sangue, a taxa de linfócitos diminui e os anticorpos diminuem ao mesmo tempo. Então, o problema do HIV é justamente isso, justamente o fato dele atacar justamente a célula que produz os anticorpos. Então, esse é o sexto tipo de vírus. O sétimo tipo de vírus, que é importante, ele é um tipo de retrovírus também, só que ele é o mais complicado de todos, ele é o mais complexo, que é o vírus da hepatite B. Ele é um retrovírus de DNA. O HIV é um retrovírus de RNA. O da hepatite B é um retrovírus de DNA. Olha que bagunça. Ele tem um DNA, desse DNA, quando ele infecta a célula, é transcrito um RNA. Esse RNA ele é uma transcrição reversa, ele volta para a forma de DNA de novo, e esse DNA vai ser incorporado na célula. Então é bem mais complexo. DNA vai para RNA, de RNA volta para DNA e DNA vai ser incorporado na célula. Então é o sétimo tipo de vírus. Relembrando os 7 tipos? Temos o vírus de DNA fita dupla, vírus de RNA fita dupla, vírus de RNA fita simples, desculpa, vírus de DNA fita simples, vírus de RNA fita simples positiva, vírus de RNA fita simples negativa, retrovírus de RNA, retrovírus de DNA. São os 7 tipos básicos de vírus. Aqui eu tenho uma imagem do vírus do momento, a sensação do momento. Esse nosso indivíduo aqui, olha. Vocês estão conseguindo ver mais ou menos a imagem? Não está perfeito, eu prometo que na próxima live eu vou fazer algo um pouco mais... Acho que vocês merecem algo melhor do que isso. Aqui eu tenho o nosso famoso SARS-CoV-2, que é o novo tipo de coronavírus que está causando todo esse alvoroço no mundo. Essa imagem aqui, ela foi colorida artificialmente. Lembra que eu falei com vocês? Microscopia eletrônica de transmissão, ela não permite cores. Então, essa cor aqui mais esverdeada, amarelada, é uma cor artificial. Observem que essas proteínas em volta do vírus, do coronavírus, elas formam uma espécie de uma coroa. Parece uma coroa, lembra aquela coroa solar. Lembra quando vocês estavam lá na escola, no primário, que a tia pedia para vocês desenharem um solzinho, fazer aquele sol lá, com o olhinho, boquinha, e botava uma coroinha em volta do sol? Então, quando você olha no microscópio, parece aquele solzinho que você desenhava lá na escolinha. Por isso que o nome é coronavírus. Porque corona, em latim, significa coroa. Lembra a coroa solar, quando você analisa ele no microscópio eletrônico. Então, esse é o famoso coronavírus. Coronavírus faz parte daquele grupo que eu falei com vocês agora há pouco, que é o grupo dos vírus de DNA, de RNA, fita simples, positivo. E ele gerou algumas dúvidas da galera, que tem um monte de nome diferente que o pessoal confunde às vezes. Por mais que a mídia fale bastante, hoje você acorda falando sobre coronavírus, dorme falando sobre coronavírus, mas mesmo assim, esses 3 termos ainda são muito difíceis da galera entender. Primeiro, falar sobre esse termo aqui, o primeiro termo, que é coronavírus. O que é coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus, vários tipos de vírus diferentes, que possuem essa coroa em volta dele, que lembra essa coroa quando você olha no microscópio eletrônico. Esses vírus infectam geralmente animais silvestres, tem o pangolim, serpente, morcego,
vários animais silvestres, cães, inclusive, podem desenvolver enfermidades relacionadas a coronavírus canídeos. Então, são vírus comuns na natureza. O que acontece com o coronavírus no nosso caso? Normalmente, lembra que eu falei com vocês que os vírus eles não têm uma célula, uma organização celular? Então, o DNA ou o RNA deles, no caso do coronavírus é o RNA, ele fica muito exposto ao ambiente. Se ele está muito exposto, ele não é muito protegido, ele é mais suscetível a mutações. Então, os vírus estão mudando o tempo todo, eles estão em processo de evolução constante. Por isso, ocasionalmente, geralmente é a cada 50 anos, não tem uma regra não, mas acredita-se que a cada 50 anos um vírus sofre uma mutação que permita ele se adaptar a infectar pessoas e permitir que pessoas possam infectar outras pessoas. Então, ocasionalmente, um vírus desse que era comum em animais sofreu mutação e essa mutação permitiu que ele pudesse infectar seres humanos e que possa ser transmitido de seres humanos para seres humanos. Com isso surgiu um novo tipo de coronavírus, que é o SARS-CoV-2. É um novo tipo porque nós já tivemos alguns casos de coronavírus no nosso planeta, recentemente, inclusive. Quais são esses casos antigos? Temos 3 casos aqui, os três tipos de coronavírus mais conhecidos que nós tivemos até hoje. Primeiro, SARS-CoV-1. SARS é uma sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Severa. SARS-CoV vem de coronavírus. Esse vírus surgiu em 2002, lá na Ásia, na região lá do Japão. Não chegou a virar uma pandemia mundial, mas causou várias mortes. Chegou, se não me engano, acho que a quase 800 mortes no Japão. Então ele foi perigoso, mas ele foi contido. Ele não tinha uma infecciosidade tão grande quanto o novo coronavírus. Então ele foi contido sem mesmo espalhar para outros países. Em 2012 surgiu outro coronavírus lá no Oriente Médio, na região lá do Irã, do Iraque, lá na Península Arábica, que ele ficou conhecido como MERS-CoV. MERS é uma sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E recentemente, em 2019, no último dia, no apagar das luzes de 2019, dia 31 de dezembro de 2019, foi relatado o primeiro caso de Covid-19, que é o primeiro caso de um novo tipo de coronavírus, que ele era muito parecido com aquele coronavírus que atacou lá em 2002, só que ele tem uma mutação diferenciada. Então, esse novo vírus foi chamado de SARS-CoV-2. Então, o nome dele é SARS, porque ele causa uma síndrome respiratória aguda, CoV porque ele é o coronavírus, e 2 porque ele é a segunda cepa conhecida. Então, alguém perguntou sobre antibiótico. Então, antibiótico, pessoal, é medicamento que impede reprodução bacteriana. Então, o antibiótico é só para bactérias. Não adianta colocar antibiótico para vírus. Na verdade, vou falar uma coisa sincera para vocês. Não existe remédio para vírus nenhum. Nada pode matar vírus a não ser o seu próprio sistema imunológico. Então, quando você pega uma gripe, não tem remédio que mata a gripe, não. Você vai tomar remédios paliativos que vão aliviar os sintomas da gripe. Quem vai matar ou quem vai destruir o vírus da gripe é o seu organismo, o seu próprio corpo para fazer isso. É a mesma coisa com a Covid-19. Não existe medicamento que possa matar o vírus do coronavírus. O que vai acontecer é o quê? Medicamentos que vão tentar amenizar os sintomas deles que são muito agressivos. Por fim, temos aqui esse termo aqui, ó, Covid-19, que é o nome da doença causada pelo novo tipo de coronavírus. Covid é uma sigla para Coronavirus Disease, que é o termo em inglês, 2019, porque o primeiro caso foi em 2019. Então, foi lá no último dia 31 de dezembro de 2019, mas foi 2019. Há relatos de que já tiveram algumas vítimas em novembro, mas não foi confirmado. Elas foram enterradas sem fazer um diagnóstico. Isso foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019. E a Covid-19 é uma doença que, vou falar uma coisa para vocês, eu poderia listar aqui 50 doenças muito virais, 50 viroses muito mais perigosas que a Covid-19. Poderia listar, por exemplo, doenças muito mais infecciosas que ela. Se eu olhar em doenças mais perigosas, a varíola é extremamente perigosa, ela tem uma taxa de mortalidade muito maior. Desses 3 coronavírus que eu falei,
O novo, esse atual, o que causa o Covid-19, ele é o mais tranquilo, é o que tem a menor taxa de mortalidade. O MERS matava cerca de 15% das pessoas. O Covid-19 mata mais ou menos por volta de 1 a 2% das pessoas. Então tem uma taxa de mortalidade menor. Então não é um vírus perigoso e não é o vírus, um dos vírus mais infecciosos. Por exemplo, o sarampo, ele é muito mais infeccioso que o Covid-19. Na ciência, usa-se um termo muito comum que é chamado de R0. O que é o tal do R0? R0 é uma regra que diz o seguinte: quantas pessoas uma pessoa que está contaminada pode infectar. Então, se a pessoa está com uma doença agora, quantas pessoas ela tem capacidade de contaminar? Esse é o R0. O coronavírus tem um R0, o Covid-19 tem um R0 de aproximadamente 2 a 3. Ou seja, uma pessoa contaminada com Covid-19, ela pode infectar de 2 a 3 pessoas. Esse é o R0 dele. A gripe tem um R0 de 2, próximo do coronavírus, do Covid-19. Outras doenças como a varíola tem um R0 de 5. Então, ela é mais infecciosa que o próprio Covid-19. E tem doenças muito piores. O sarampo tem um R0 que pode chegar a 18. Ou seja, uma pessoa com sarampo, ela pode infectar 18 pessoas. Ela tem capacidade de infectar 18 pessoas. Então, Covid-19 não é a mais perigosa das viroses, não é a mais infecciosa. Então, por que ele parou o mundo? Por que todos os países do mundo estão em quarentena, estão em isolamento? Se não me engano, os únicos países do mundo que não relataram casos de Covid-19 são países que é meio suspeito o motivo deles não estar relatando. São países pequenos, países que são muito fechados. Então é um vírus que ele literalmente parou o mundo. Por que então que ele é tão perigoso? O problema do coronavírus, da Covid-19, não está nem na sua taxa de mortalidade e muito menos na sua taxa de infecção. Está na velocidade em que ele acomete as pessoas. Então, ele é um vírus que ele se espalha muito rápido. A velocidade de infecção dele é muito mais rápida que qualquer outro vírus que tenha surgido recentemente. E como ele é um vírus novo, ninguém tem imunidade contra ele, ninguém tem anticorpos contra ele no corpo. Para você ficar imunizado contra algum vírus, você precisa ter anticorpos contra ele. Para isso, nós tomamos vacinas. As vacinas são vírus enfraquecidos que, ao serem injetados no nosso corpo, estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos. Quem tomou, por exemplo, a vacina contra a febre amarela, lá em 2017, foi injetada uma pequena dose do próprio vírus da febre amarela no seu corpo, um vírus atenuado que não iria causar doença em você, mas iria estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Então, se alguma vez no futuro você entrar em contato com um vírus de verdade, você vai ter uma defesa pronta. No caso da Covid-19, como é um vírus novo, ninguém tem anticorpo contra ele. Então ele se espalhou de forma muito rápida. Então o grande problema da Covid-19 está na sua velocidade de infecção. Basicamente, o que é? Sem querer assustar todo mundo, assustar vocês, todos nós aqui vamos pegar a Covid-19. Isso é fato. Ele vai se espalhar para quase 100% da população humana. Então nós vamos pegar. O problema é que não podemos pegar todos ao mesmo tempo, porque não vai ter hospital, não vai ter como tratar os doentes. Então, a grande questão atual não é a periculosidade do vírus, é a sua velocidade de infecção. Então, ele é capaz de colocar mais de 2 milhões de pessoas doentes no mesmo dia. Não há sistema público de saúde no mundo capaz de suportar isso. Olhem bem para a Europa. A Europa é um berço lá dos países desenvolvidos no mundo, tem as melhores estruturas hospitalares, melhores saúdes públicas do mundo e está passando por colapso na saúde pública. Então, imagina se a Europa está passando por isso, imagina o Brasil, que nós temos um histórico já de descaso com a saúde pública. Então, mesmo aquelas pessoas que têm plano de saúde, que não dependem do SUS, também vão sofrer, porque os hospitais particulares são muito faltados. Então, o problema do Covid-19 não está na sua periculosidade, está na sua velocidade de infecção. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de doentes, ao mesmo tempo que vai levar a um colapso da saúde pública. Por isso que é importante que nós fiquemos em casa. Já que nós vamos ficar doentes, que não seja agora, seja lá em setembro, seja lá em outubro, seja em novembro. Então, isso é muito importante
focar nisso aí. Por que eu, professor Saulo, estou falando muito com vocês sobre Covid-19? Porque, minha galera, a prova do Enem ainda não foi feita. Então, se não cair nada de Covid-19 no Enem esse ano, então, não sei para que existe Enem. Então, esse é o tema mais atual, mais importante da década, ou, quiçá, do século. Então, é importante, sim, entender essa parte, principalmente a parte da dinâmica da estrutura do vírus, sobre essa parte. Alguém tem alguma dúvida? Estou falando direto aqui, não estou olhando. Na verdade, não está descendo aqui as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí sobre vacina do vírus da Covid-19. Criar uma vacina não é fácil, porque existe todo um protocolo científico que deve ser seguido, um protocolo de segurança a ser seguido. Por quê? A vacina é o próprio vírus que você vai injetar no corpo da pessoa. Professor, não entendi a diferença do R0 para velocidade de infecção. R0 é a capacidade de infectar uma pessoa. Velocidade é o quão rápido você vai infectar essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho sarampo que tem um R0 altíssimo. Ele tem um R0 aí de 17. Então, se eu andar na rua, beleza, eu vou infectar 17 pessoas. No Covid, eu vou infectar só 2. Só que essas 2 vão ficar doentes amanhã, ou daqui a 2 dias, daqui a 2 semanas. Quem pegar o sarampo vai ficar doente em tempos diferentes, vai demorar mais tempo para ficar doente. Dá para espalhar mais o número de doentes ao longo do tempo. O Covid-19 não, ele é rápido. Você pegou o vírus, em pouco tempo você fica doente. Então, ele é muito rápido nesse aspecto. Ele se espalha muito rapidamente. Ele gera muitos, vou falar de uma forma mais prática, ele gera muitos doentes ao mesmo tempo. Sarampo gera mais doentes. A varíola matou 200 milhões de pessoas no mundo. Gerou muito mais. Só que demorou o quê? Anos para isso. Eu vi várias postagens aí de uma galera tentando aí, minimizar o problema do coronavírus, falando que o ano passado a dengue matou 50 mil pessoas. Beleza, a dengue matou 50 mil pessoas no ano inteiro. A Covid está matando 1.000 pessoas por dia. Então, 1.000 pessoas morrendo no dia é diferente de 50 mil morrendo ao longo do ano inteiro. Então, essa é a diferença básica de R0. R0 é a capacidade de infectar. Velocidade de infecção é o quão rápido a pessoa vai ficar doente. Entendeu? Eu consegui explicar mais ou menos, Felipe? Então, voltando a falar sobre as vacinas. Criar uma vacina não é fácil. A vacina ele é o próprio parasita que vai ser injetado no corpo da pessoa. Então, se eu vou injetar o parasita, eu tenho que ter um controle desse parasita. Então, para criar uma vacina, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Testar com seres vivos mais simples. Por exemplo, simples e que sejam evolutivamente próximos do ser humano. Aí vem a questão da evolução. Tem que saber quais são os grupos de seres vivos próximos nossos, tem um metabolismo, uma fisiologia próxima à fisiologia humana, e testar primeiro nesses seres vivos. Com ratos, primeiramente, vai tentando várias vezes, sempre minimizando o número de mortes com ratos, até com que a vacina não mate nenhum rato. Depois testa com outros seres vivos mais complexos, morcegos, por exemplo. Testa com morcegos, testa com primatas. Depois que passou no teste de primatas, aí sim passa para seres humanos. E aí vem uma questão importante, você tem que esperar a janela imunológica, tem que esperar a produção de anticorpos para você ter uma variação. A produção de anticorpos ela depende de um tempo. Tem um tempo de 2, 3 meses para cada teste. Então você tem que fazer vários testes, em cada teste esperar de 2 a 3 meses para você ter uma eficácia de uma vacina, para depois se produzir em massa e distribuir na população. Então, galera, infelizmente, vacina contra uma vacina, em média, demora aí de 2 a 3 anos para ficar pronta. Então, não esperem uma vacina da Covid-19 antes de 2023. Infelizmente, vão passar aí 2, 3 anos sofrendo com essa doença sem ter uma forma de prevenir ela. Então, a nossa melhor chance agora é o quê? Achatar aquela curva de transmissão. Fazer com que as pessoas fiquem doentes espalhadamente ao longo do ano. Ou seja, não fiquem doentes ao mesmo tempo. Então, se é para eu ficar doente, que não seja agora, seja no ano que vem, seja no final do ano. E não todo mundo ao mesmo tempo, para que os hospitais possam dar conta. Pessoa, mas ninguém pegou coronavírus na minha família. Beleza. Ninguém pegou coronavírus, ninguém pegou Covid na sua família. Só que um acidente de carro, uma apendicite que pode dar qualquer um com o momento,
exige que você fique numa UTI. Imagina você tendo uma apendicite agora, que exige uma internação em UTI, e você chega lá e não tem vaga na UTI porque está ocupada por pessoas com Covid-19. Então, esse é o problema da Covid-19, colapso que ela pode causar no sistema de saúde pública. Inclusive, no Brasil, já temos cidades com saúde colapsada já. Se não me engano, Manaus já lotou todas as UTIs, já estão começando já a usar os hospitais de campanha. Então, é uma realidade dura e que vai agravar nos próximos dias, próximas semanas. Pessoal, tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Por que algumas pessoas têm reação à vacina? Muito legal a sua pergunta, Ana Grazielli. Por quê? A vacina, ela é o próprio parasita atenuado. Ele é um parasita enfraquecido, ou é apenas fragmentos dele. Quando você ingere esse parasita, algumas pessoas, ele pode, mesmo sendo enfraquecido, ele pode causar sintomas leves da doença. Então é muito comum pessoas que tomaram a vacina contra a febre amarela desenvolverem uma alergia, uma gripe, uma doença mais branda alguns dias depois. Porque a pessoa teve o vírus no corpo dela, o vírus foi introduzido no corpo dela. Só que ele foi introduzido de uma forma tão frágil que ele não vai desenvolver a doença na sua forma mais grave. A pessoa pode ficar um pouco adoecida, só que enquanto ela está adoecida, o corpo dela está combatendo, está matando o vírus e adquirindo os anticorpos que vão matar o vírus na verdade. Então, se você tem anticorpo, você está protegido contra esse vírus. O Covid-19 ele é perigoso porque nós não temos anticorpo contra ele. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês têm em relação a isso? Podem fazer aí à vontade. Temos mais alguns minutinhos para poder trabalhar aqui. Pois é, então, eu gostaria de agradecer a todos por terem estado aqui presente. É algo importante que eu queria falar com vocês aqui. Para a semana que vem, na live da semana que vem, eu vou corrigir com vocês os exercícios da páginas 8 e 9 da apostila R3. Então, essa apostila de biologia R3, semana que vem, página 8 e 9, eu vou corrigir esse exercício com vocês. Eu vou postar depois no grupo quais são os exercícios, qual é a página da apostila. Então, para a semana que vem, fica um dever de casa para vocês. Apostila R3, páginas 8 e 9. Exercício de 1 a 7 eu vou corrigir e comentar com vocês sobre vírus e já é uma introduçãozinha sobre bactérias também. Mais uma vez, vou deixar aqui meus contatos para vocês, caso alguém queira me acompanhar. Eu sempre posto coisas relacionadas à ciência nas redes, Instagram, YouTube e Twitter. Fiquem à vontade. No mais, foi bom estar com vocês aqui. Desculpem a minha inexperiência com lives, isso vai melhorar. Eu tenho uma qualidade que eu não aceito ficar para trás. Então, já que eu tenho que me adaptar à seleção natural, então eu vou correr atrás da próxima live fazer algo mais sofisticado para vocês. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Bons estudos para vocês. Valeu! Vou encerrar o vídeo.